Bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu já recebi aqui algumas perguntas que chegaram por e-mail e chegaram pelo Facebook. Então, vamos fazer o seguinte, vamos responder algumas dessas perguntas, porque algumas delas, inclusive, são sobre os dons que nós acabamos de falar aqui, e aí a gente já vai completando o assunto. O Lázaro Cardoso, pelo Facebook, ele é de Campos, no Rio de Janeiro. O Lázaro disse o seguinte: posso receber algum dom carismático sem ser crismado? Pode, porque o Espírito Santo está em nós desde o batismo. Então, ninguém pode impedir o Espírito, porque a crisma é uma confirmação, o próprio nome está dizendo. O sacramento confirma você como cristão. Você já tem a Santíssima Trindade em si, Pai, Filho e Espírito Santo. A crisma traz essa infusão. Mas, evidentemente, aquela pessoa que desenvolveu, né, os dons infusos que ela já recebeu no batismo, ela pode ter manifestações do Espírito Santo, claro, né? Não há dúvida, não. Francisco de Blumenau, Santa Catarina, também pelo Facebook, pergunta o seguinte: quando e por que foi definido que os sacramentos são 7? Aí, ô Francisco, aí é aquela promessa que Jesus fez para a igreja na Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus disse, está lá em João 16, 12, 13. João 16, 12 e 13. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia: eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quer dizer, Jesus não tinha como explicar para eles que os sacramentos eram 7. Jesus não ia explicar naquela noite da Quinta-feira Santa, falar de cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, história da igreja. Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Então, como é que faz? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Que versículo maravilhoso! Que promessa extraordinária essa de João 16, 13, na Santa Ceia. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á tudo, toda a verdade. Então a igreja foi entendendo. Ela recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, o Espírito da verdade, e o Espírito foi guiando a igreja. Ora, Jesus não disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Como? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi guiando a igreja. Então surgiu a teologia nos primeiros séculos. Aqueles teólogos, por exemplo, os grandes padres da Capadócia, né? São Basílio Magno, São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, aqueles gigantes, né? Santo Agostinho, e foram entendendo. Ou seja, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Foram entendendo a doutrina. E aí, ao longo da vida da igreja, eles foram entendendo que os sacramentos eram 7. Todos eles com um embasamento bíblico, mas também com a inspiração do Espírito Santo, foram entendendo que são 7. Entende? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que diga os sacramentos são 7. É a tradição da igreja, assistida pelo Espírito Santo, que chegou nessa conclusão. E já tem praticamente 2000 anos. Ok? Então essa aí é a resposta, Francisco. Maria Cristina, que é da cidade de Porciúncula, no Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: como eu percebo qual é o meu carisma? Com qual dom o Espírito Santo me presenteou? Maria Cristina, o dom que o Espírito Santo dá a nós é aquele dom que você percebe que você usa e que faz bem para a comunidade. Por que o Espírito Santo dá a nós os carismas? Para servir a comunidade. Se você perguntar para mim qual é o dom que eu acho que o Espírito Santo me deu, é o dom de pregar. Eu não faço outra coisa na vida, na igreja. Entende? Eu dou aula aqui, dou aula em tudo que é canto. Então, e agora tem uma coisa, né? O Espírito Santo, ele aproveita também aquela capacitação natural que a gente já tem, que também é dom de Deus. Olha, eu fui 40 anos professor, né? Eu tinha sede de ser professor.
Eu saí da Academia Militar das Agulhas Negras e falei para o general, comandante da academia, o general Meira Matos, eu quero ser professor, com 20 anos de idade. Quando ele me perguntou, cadete, por que você quer sair da academia? Você é um excelente cadete, estou aqui vendo suas notas, tudo aqui, você pode ser um excelente oficial do Exército. Eu, com 20 anos, falei para ele, general, eu quero ser professor. E saí da Academia Militar e fui ser professor. E fui professor a vida inteira. Então, Deus me deu já esse dom de ser professor. Então, eu juntei esse dom com o meu trabalho na igreja. Eu não tenho ministério de cura, não tenho ministério de libertação, eu não tenho ministério de música, não sei tocar nada, não sei cantar, não sei tocar. Então, se você canta, toca e o povo gosta, seu dom é a música. Se você prega e as pessoas gostam, as pessoas se convertem, as pessoas são edificadas, então Deus está te dando esse dom, desenvolva esse dom. Entende? O outro tem um... Então, olha, São Paulo fala na Carta aos Coríntios, capítulo 12, o mesmo capítulo 12 que ele fala dos dons, ele compara a igreja a um corpo, né? Um corpo. E ele fala, tem muitos membros, olho, nariz, boca, mãos. E o que São Paulo fala? Fala uma coisa maravilhosa. A cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa. A minha cabeça não chegaria aqui se não fosse meus pés. Não é? São Paulo fala, o olho não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Precisa. E São Paulo fala o seguinte, aqueles órgãos do corpo, que são parece os mais indignos, são aqueles que a gente trata com mais cuidado. Ou seja, São Paulo está dizendo o quê? Deus fez a igreja assim, onde cada um de nós é um membro diferente, né? E eu acho muito bonita o versículo 27, 1 Coríntios 12, 27, São Paulo assim, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vós é um dos seus membros. Gente, que orgulho a gente saber que a gente é um membro do corpo de Cristo. É um orgulho, é uma alegria. Não é? Tem gente que se orgulha porque é lá da diretoria do Palmeiras ou da diretoria do Corinthians. Eu me orgulho de ser membro do corpo de Cristo. O meu orgulho é ser cristão, ser membro do corpo de Cristo, ser membro de Deus. Pode haver alegria maior. E aí que coisa interessante que São Paulo mostra nos dons. Um precisa do outro. Para eu vir aqui fazer esse programa, eu preciso de todos esses rapazes que estão aqui me filmando, eu preciso da Fernanda que está ali, eu preciso da Valéria, a diretora do programa, que está lá na ilha. Por quê? Porque aqui estão sendo geradas 3 imagens, cada câmera dessa gera uma imagem. Tem uma pessoa escondida lá num local que chama Ilha, que ela escolhe qual é a imagem que vai para o ar, se é a imagem dele, se é dele, porque não pode as 3 imagens ao mesmo tempo, às vezes divide a tela, né? Estou entendendo? Então, eu não poderia dar a minha aula aqui, se não tivesse aqui gente que preparasse o microfone, gente que preparasse as câmeras, gente que preparasse o cenário, esse cenário que muda toda hora, porque tem outros programas aqui, tira tudo isso aqui e põe outro. Então, com isso, o que o Cristo estabeleceu na igreja? A caridade, a unidade. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. O Papa precisa do último catequista da aldeia mais longe de Roma, o Papa precisa dele lá, senão a fé não chega lá, a salvação não chega lá. Por isso que São Paulo fala, não pode haver na igreja rivalidade, não pode haver na igreja essas picuinhas, esse orgulho, um achar que faz mais do que o outro fica com inveja, vai lá reclamar para o padre. Nós temos todos que torcer pelo reino de Deus. O que importa é o reino de Deus, o que importa é salvar almas, entende? Se alguém quiser o meu lugar aqui, de vir pregar aqui, pode vir, entrego amanhã com muito gosto, vou fazer outras coisas, entende? A gente não pode ter apego,
há um dom, há um serviço que a gente exerce na igreja. Se Deus me chama para fazer um serviço aqui, eu não posso ser omisso, eu tenho que fazer. Mas, se tem alguém melhor do que eu vou lá fazer outra coisa. Entenderam? Então, os dons são para isso. Então, ela está perguntando aqui qual é o dom que Deus dá a ela. E uma coisa interessante é o seguinte: quem é que confirma o nosso dom? É a comunidade. É a comunidade. Quando você, por exemplo, faz alguma coisa, né? Escreve um livro, você escreveu um livro, colocou o livro, as pessoas leram, olha, gostei do seu livro, vou ler seu livro, vou passar para os outros. Ela está dizendo o quê? Deus te deu um dom. Que dom é esse? De escrever, entendeu? Ou você faz uma palestra, uma pregação, as pessoas, nossa, fiquei tocado, fiquei edificado. Então, está dizendo para você, você tem um dom de pregar. Ou você vai lá, canta uma música, a música é extraordinária, né? Santo Agostinho diz, cantar é próprio daquele que ama. Quem canta reza 2 vezes. Então, especialmente para os jovens são tocados pela música, os são convertidos pela música. Então, se você toca, compõe, e as pessoas são tocadas e dizem para você, então está dizendo, você tem o dom da música, então desenvolva esse talento. Né? Nossa, como são maravilhosas as músicas, né? É isso aí. A gente tem que, então, sentir no coração e também através da comunidade o que Deus quer de mim. E aí eu vou fazer esse trabalho. Bom, Heloíse Ingrid, o que são os dons infusos, efusos e hierárquicos? Bom, Ingrid, dons infusos são aqueles que a gente recebe no batismo. Eu vou fazer uma aula aqui só sobre eles. Eu não vou detalhar agora, porque nós vamos passar por isso. Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. 7 dons do Espírito Santo, que a teologia ensina que a gente recebe no batismo. Para quê? Para que a criança vá desenvolvendo na sua alma a fé cristã. Entende? Os dons efusos são... Efusão quer dizer o derramamento do Espírito Santo. São esses dons carismáticos que nós falamos aqui. E os dons hierárquicos são os dons de governo da igreja. Por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo fala disso. Quer ver? Romanos 12, São Paulo fala disso aqui. Romanos 12, versículo 4. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, interessante, né? A mesma coisa que São Paulo fala em 1 Coríntios 12, São Paulo fala em Romanos 12. Ele compara a igreja a um corpo. Olha, pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o com fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, o padre que preside uma missa, né? Presida com zelo, com amor. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com... Né? E aí São Paulo vai dizendo também, lá na carta aos Coríntios, não são todos que são doutores, não são todos que são mestres, não são todos que têm... Entende? Então, os dons hierárquicos são principalmente aqueles dons de governo da igreja, que são muito importantes, né? O bispo tem o carisma de governar a igreja. Eu me lembro, por exemplo, uma coisa interessante que eu li na vida de
São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, era um seminarista muito limitado. Ele tinha muita dificuldade para aprender o latim, ele era francês, e tinha dificuldade para aprender o latim, para aprender filosofia. Então, ele demorou para cumprir os estudos todos, para ser ordenado. Quando foi para ser ordenado, o reitor do seminário falou para o bispo o seguinte: senhor bispo, está aqui o moço, pronto. Agora, o seguinte, ele é limitado. Mas tem uma coisa, senhor bispo, é um modelo de piedade. Olha o bispo, olha a sabedoria do bispo. Disse, está bem. E o bispo andou fazendo um monte de pergunta para ele não respondia direito, né? Diz que o bispo falou para ele: ó, meu amigo, você é meio burrinho. Diz que ele falou para o bispo, está escrito num livro dele, da biografia dele, ele falou: bispo, o senhor lembra que Sansão, com uma queixada de burro, destruiu todo um exército dos filisteus? O senhor já pensou, o senhor com um burrinho inteiro, o que o senhor não vai fazer? Mas aí o bispo disse: se ele é um modelo de piedade, eu vou ordená-lo. E a graça de Deus vai fazer o resto. E não fez? Gerou um dos maiores santos da igreja, que se tornou, inclusive, patrono dos párocos. Ele que não tinha condição intelectual de ser padre. Mas a sabedoria do bispo. Mas olha a outra sabedoria do bispo. Pegou o cura d'Ars e mandou para a menor paróquia que tinha na França, ou na diocese dele, um lugarzinho chamado Ars, onde só tinha 300 pessoas. Como quem diz, se esse moço é limitado, a graça de Deus vai agir nele, mas por prudência eu vou colocar ele num lugar pequeno. E ali em Ars, o cura d'Ars ficou 40 anos. Mas chegou um ponto que os cardeais saíam de Paris e iam lá se aconselhar com o pequeno cura d'Ars. Então, é o dom de governo da igreja que os bispos recebem. É carisma, né? Recebe de Jesus Cristo. Muito bem. Outra pergunta aqui do Gilmar Júnior, também Facebook. Como o Espírito Santo age cotidianamente em nossa vida? Gilmar, que pergunta boa. Que pergunta boa. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus está presente em todo lugar, todo instante. Porque a gente sabe que Deus é onipresente. Deus está aqui agora. Deus está na sua casa agora. Você dorme, Deus não dorme. Tanto assim, São Francisco de Sales, naquele livro dele maravilhoso, chamado Filoteia. Filoteia quer dizer a alma que ama a Deus, né? Filos e Theos. Ele diz: quando você for rezar, não começa rezando, não, para, pensa assim: Deus está aqui, então eu vou me colocar na presença de Deus, eu vou tomar consciência que Deus está aqui, eu vou conversar com Deus, eu não vou conversar com Deus lá nas nuvens, não, Deus está aqui. Mas ainda ele diz: Deus está no meu coração, porque pelo batismo a Santíssima Trindade fez templo no coração da gente. Ele só não está aqui se a gente estiver em pecado mortal. Esse é o fundamento da vida espiritual que eu falava aqui. Deus está aqui. Então eu vou conversar com esse Deus familiarmente, com intimidade. Então, a pessoa está perguntando aqui, o Gilmar, como é que o Espírito Santo age cotidianamente na minha vida? Minuto a minuto, ele age na sua vida. Se você tem fé, se você entregou a sua vida para Deus, Deus te guia a cada minuto. Ah, mas e essa dor de cabeça que eu estou tendo aqui, esse problema? Deus está aí. Não apavore, não se desespere. São Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus, no dia a dia, deixa a gente passar por alguma coisa, Ele sabe por quê. Eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele sabe, glória a Ti, Senhor. Então o Espírito Santo guia a gente, o Gilmar, minuto a minuto. Essa é a nossa fé. Deus não tira os olhos de nós. O salmista diz: Deus não tira os olhos de nós. A gente tem que ter essa consciência. É isso que faz a alma da pessoa ter uma espiritualidade forte.
Eu vou dormir, Deus está dormindo do meu lado. Eu estou doente, Deus está doente comigo. Eu sofri esse acidente aqui, Deus está aqui comigo. Entendeu? Exercite essa fé. Deus está... E não é, gente, fantasia. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Quando tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Deus é onipresente. Sônia Maria, como sabemos que estamos orando em línguas? Bem, eu já expliquei, uma oração que você não entende o que você está falando. Agora, é muito importante que seja uma coisa espontânea, seja realmente dom de verdade, não seja uma coisa fabricada, produzida artificialmente, não é? Seja realmente uma moção interior do Espírito Santo que te leva, é um dom, não é? É um dom. Andréia Rocha, gostaria de saber mais sobre o dom das lágrimas. São Paulo não cita o dom das lágrimas explicitamente como ele cita os outros, mas essa expressão é muito comum na literatura cristã, o dom das lágrimas. Os santos falam, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, que faz um exame de consciência, toma consciência dos seus pecados, às vezes ela chega a um arrependimento tão grande que vai até as lágrimas. É maravilhoso, é o dom das lágrimas, né? Eu costumo dizer que as mulheres têm o dom das lágrimas naturalmente, que a mulher chora quando está alegre, chora quando está triste, chora quando está frio, chora quando está... O homem não tem tanto o dom das lágrimas, não, né? Mas tem homem que tem, não é? Agora, esse dom das lágrimas aqui é um dom espiritual, né? Há pessoas que entram na comunhão com Deus de maneira tão profunda que umas entram em êxtase, outras derramam lágrimas, né? Santo Agostinho disse que a lágrima é o sangue do coração destilado nos olhos em forma de lágrimas, né? Quer dizer, é um sentimento profundo da alma que destila nos olhos em forma de lágrimas. Muito bem, chegamos ao final do programa. A Fernanda está me mostrando aí a plaquetinha para encerrar o programa. A televisão tem que obedecer o horário, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que vieram participar aqui ao vivo, aqui nos acompanhou nas suas casas. Quero agradecer a vocês, câmeras, que me ajudaram aqui, a Fernanda, a Valéria lá na ilha, todos lá que estão lá nas outras transmissoras, ok? E eu quero convidar então os sacerdotes que estão em casa, diáconos, que nos deem a bênção, né? Se vocês quiserem ficar de pé aqui, receber essa bênção, põe a intenção de vocês, você que está em casa e vocês que estão aqui, porque a bênção, eu já expliquei e falo sempre, é um sacramental, pode ser dado à distância, depende da nossa fé. Se você tem fé, você recebe essa bênção, que pode ser dada lá da casa do sacerdote, entendeu? E ele tem o sacramento da ordem. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê, nesta noite, a graça que nós precisamos. Nesse tempo de quaresma, né? Tempo de aprofundar na espiritualidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.